Ontem foi lançado o relatório de vendas no varejo do México e os dados da balança comercial serão divulgados amanhã. Estou na linha com Peter Grimsdish, do Oxford Business Group, para discutir suas previsões. Peter, bem-vindo. Primeiramente, analisando o relatório de vendas no varejo mexicano, que teve uma queda de 0,10% em maio de 2014 em relação ao mês anterior, é aparente que as lojas grandes estão tendo que competir com a economia informal, os mercados de rua do México. O relatório de ontem foi uma surpresa. E qual a sua previsão para o futuro desse comércio em dificuldades? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que acredito em Disraeli, que disse que existem mentiras cabeludas e estatísticas. E eu não gostaria de considerar apenas os números de um mês, especialmente com um movimento tão pequeno, de 0,2%, que não significa nada. Existem outros relatórios que mostram números mais altos para o varejo de maio, 1,6%. Isso foi divulgado por uma agência alemã. Então, eu acho que os números de um mês não devem ser levados em tanta consideração. Existe uma previsão geral do aumento no varejo para os últimos 4 ou 5 anos, que vai aumentar de 395 bilhões de dólares para cerca de 517 bilhões por ano. Isso entre 2013 e 2018, o que é um aumento de cerca de 30%. E eu acho que é realmente o que vai acontecer. Não vai acontecer uniformemente, pois não é assim que as coisas acontecem. Eu acho que também vale mencionar que a economia informal no México abrange cerca de 30% da economia. Quando há pequenas desacelerações de poder de compra, é claro que você vai contar com o tradicional comércio de rua e de lojinhas de esquina. E isso vai custar ao comércio tradicional, mais organizado, e obviamente isso é um dado significativo. A balança comercial do México será divulgada amanhã. O país teve um superávit de mais de 423 milhões de dólares em junho de 2014. Qual é a sua previsão para o lançamento de amanhã? Well, again, it's 1 month's figures, and you can't really pontificate about a country's economy based on 1 month's figures. Novamente, estamos falando dos números de um mês. E você não pode analisar a economia de um país baseando-se apenas nos números de um mês, sendo eles positivos, negativos ou estáveis, porque mesmo transações isoladas podem modificar os números de um mês. O que é interessante analisar na economia mexicana, quando o déficit subiu vertiginosamente para o segundo trimestre deste ano, relacionado ao primeiro trimestre, e agora provavelmente teremos o mesmo nível de déficit de todo o ano de 2013. 2013 foi um déficit para a conta corrente de cerca de 22,3 bilhões de dólares. Isso foi 2013. Esse número esteve 50% maior no ano anterior, o que é uma boa notícia. Não há nenhum sinal que as coisas vão melhorar em 2014. O primeiro trimestre não foi tão ruim, mas o segundo trimestre, com números abaixo de 7 bilhões de dólares, colocou o México de volta à posição que estava em 2013. Eu acho que há muitas incertezas na economia mexicana. Existe muito potencial. Eu acho que o país ainda deve estar em estado de choque por causa da possibilidade das maiores reformas econômicas já vistas no México. E isso gera instabilidade. Eu lembro de ter dito, na última vez que falamos, que de qualquer modo, os depoimentos do governo mexicano e dos protagonistas de suas reformas são, a meu ver, muito otimistas, pois as opiniões são que tudo será um mar de rosas em 3 semanas. E é claro que isso não vai acontecer. Are, in my view, far too optimistic because they give the opinion that everything is going to be rosy by 3. Eu não estou dizendo que as reformas não são necessárias. Não estou desprezando sua importância. E eu acho que elas afetarão a economia, especialmente no setor de energia. Mas eu acho que será um caminho tortuoso no começo. Quando analisamos os números do ano passado, o petróleo caiu em média 3 dólares por barril, e a produção mexicana continua a cair também. E isso sozinho já afetou enormemente os números. Eu estou otimista sobre a economia. Eu só acho que vai levar tempo para as coisas melhorarem. So I'm quite optimistic about the economy. I just think it will take time.
Finalmente, ontem o Banco do México divulgou dados de conta corrente para o segundo trimestre de 2014. Os economistas esperavam um déficit de 3 bilhões de dólares, com melhora nas exportações para diminuir o déficit, que ficou em 4,53 bilhões no primeiro trimestre. Como a divulgação dos dados de ontem refletiu essas previsões? O que o Banco Central disse na segunda-feira, 25 de agosto, foi que o déficit da conta corrente foi de 6,982 bilhões. E esses números são enormes e, como eu já disse, foi um péssimo sinal para voltar a ter uma conta corrente saudável. Dito isso, se você analisar os números de forma geral, ter um déficit anual de 22,23 bilhões não é de maneira alguma catastrófico. É um valor relativamente pequeno. É algo com que o governo vai ter que lidar, vai ter que ponderar e ter foco. Mas não é uma situação desastrosa. E há tempo bastante para fazê-lo. O México é um país muito grande. Se o potencial para o varejo impulsionar a economia é enorme, não é algo que vai acontecer rapidamente. Isso é tudo por hoje. Obrigada por suas análises, Peter. Amanhã, o programa será sobre o Crone. Até mais.